Olá a todos, bem-vindos ao nosso Academia Inovar. Vamos tratar com vocês hoje do artigo 2 para o CNPq. Apenas relembrando alguns pontos anteriores já vistos no artigo 1. No artigo 1, vocês fizeram principalmente o diagnóstico, que foi o grande instrumento de vocês de coleta de dados. Nesse diagnóstico, vocês estiveram presentes nas mais variadas empresas, alguns 30, 40, 50 empresas, e esses diagnósticos permitiram que vocês elaborassem primeiro uma planilha. Essa planilha nós chamamos planilha de apoio inicial, que era onde estavam registradas todas as dimensões, todos os valores das dimensões de todas as empresas que vocês estavam acompanhando. Essas planilhas permitiram que vocês gerassem os gráficos radar, que facilitariam na sequência a análise e a distinção entre as diferentes dimensões, aquelas que eram as mais importantes para o trabalho de vocês. Este radar 0 foi o radar nosso de partida, que permitiu ter uma visão geral da área, do setor ou segmento no qual vocês estavam atuando naquela região do estado com aquele conjunto de empresas. Para cada conjunto de radar 0, vocês fizeram também planos de ação. Então, para cada uma das empresas, vocês elaboraram conjuntos de ações, ou seja, para cada empresa foi elaborado um plano de ação. Então, vocês tinham um mapa geral de todas as ações que foram previstas para serem implementadas pelas empresas que vocês estavam acompanhando. Então, nós tínhamos a planilha de apoio inicial, tínhamos o radar 0, tínhamos o mapa das ações. Com isto, foi possível avançar e elaborar o artigo 1, que tinha o seguinte: elementos pré-textuais, título, subtítulo, nome do autor, do orientador, resumo, palavras-chave, os textuais, introdução, desenvolvimento, conclusão e considerações finais, e os pós-textuais, agradecimentos, referências, glossário, apêndice e anexos quando fossem necessários. Todos esses elementos, principalmente esse miolo aqui, era o corpo central do artigo e dependia dos dados que vocês haviam coletado durante o diagnóstico a partir do radar e a partir dos gráficos radar que vocês elaboraram. Agora, e o artigo 2 para o CNPq? Como é que nós vamos fazer? Bom, primeiro temos que ter em mente o artigo 1 novamente. Observem que no artigo 1 vocês tinham novamente feito todas aquelas empresas e tinham os diferentes radares. Agora, para o artigo 2, será necessário que vocês façam o diagnóstico chamado R1, ou do tempo T1, como vocês preferirem. Agora, observem, o que importa para nós no artigo 2, fundamentalmente, é a comparação entre os dois. É importante nós termos em mente o seguinte: o que realmente aconteceu do R0 para o R1. E para isso, nós vamos ter que fazer novamente uma planilha. Esta planilha de apoio agora chamaremos ela de R1, que é ela que vai nos permitir a comparação entre os gráficos R1 com os meus gráficos R0. Esses gráficos R0 são exatamente os gráficos radar que virão a partir da planilha de apoio. E esses dados da planilha de apoio virão dos diagnósticos R1 que vocês elaboraram em campo. Então, o diagnóstico R0 e a planilha R0, vocês já executaram, já elaboraram. Agora tem que fazer o diagnóstico, que muitos já estão bastante encaminhados, para elaborar as planilhas e para isso gerar o nosso radar 1. Por que isso é importante? É importante porque daí, quando você tem o radar 0 de um setor, uma região, ou de um conjunto de empresas específico, ou mesmo de uma empresa em particular, você vai poder fazer o seguinte: observar exatamente o que aconteceu, por exemplo, entre diferentes elementos. E aí você vai perguntar: o que realmente aconteceu? Como que evoluiu o radar no geral? O que mais existe diferente no radar 0 em relação ao radar 1? Quais melhorias ocorreram aqui em relação ao anterior? Quais elementos se destacaram? Como evoluiu o radar? Quais dimensões se modificaram? Outras perguntas que você pode vir a fazer também são as mesmas dimensões do R0? Então, todas elas melhoraram na mesma proporção? Será que são as mesmas agora, as mais relevantes? Existe algum novo destaque? Será que alguma dimensão que no R0 não apareceu tão importante, agora no R1 ela aparece com maior importância?
Como evoluiu a dimensão tratada, aquela que você escolheu lá no R0 para fazer o artigo 1, uma ou duas dimensões que você tratou? Escuta, aquelas dimensões que você havia inicialmente pensado que eram as mais relevantes, elas evoluíram realmente e agora elas melhoraram significativamente? Ou será que de repente surgiu alguma coisa totalmente diferente? Isso é importante. E aqui um destaque para todos. Tenha em mente o seguinte: se você tratou uma dimensão no radar 0 e fez o artigo 1, e agora, ao elaborar o radar 1, surgiu uma outra dimensão mais relevante, observe que é importante você comparar primeiro com a dimensão que você tinha optado de trabalhar no artigo 1. E se agora surgiu uma segunda dimensão, essa segunda dimensão passará a ser incorporada no artigo 2 para efeito também de comentários seus. Então, é importantíssimo eu continuar comparando. Mas eu não tenho todas as empresas. Então, por exemplo, nem todas as empresas que eu fiz o R0 eu já tenho o R1 nesse momento. É importante você estabelecer um momento de corte, uma data de corte, onde eu vou olhar para trás e vou ver todos os R1 que eu tenho e vou separar daquela minha planilha anterior todos os R0. E eu vou comparar todos os R0 com todos os R1 que eu tenho naquele momento. Para isso, o seguinte, no meu artigo 2, eu tenho também que observar aquelas ações que nós desenvolvemos lá, que nós prevíamos, né, que iriam ser desenvolvidas, previstas no plano, elas foram desenvolvidas? Quantas delas foram desenvolvidas? Qual o impacto das ações propostas? Será que aquilo que você colocou nos planos de ação das empresas, será que realmente impactou e contribuiu para as organizações melhorarem? Alguma ação em particular se destacou? Será que você observou que tem uma dimensão que foi bastante impactada por um conjunto de ações que você, porventura, planejou e desenvolveu naquela empresa? Alguma razão para isso ter ocorrido? Será que alguma coisa em particular que você fez e que deve ter registrado para tanto, que essa ação em particular foi a que mais contribuiu realmente para que essa empresa ou esse conjunto de empresas tivesse melhorado? Qual foi o retorno proporcionado? Não se esqueça que nós estamos trabalhando com a questão da inovação e o retorno proporcionado é extremamente importante quando eu trabalho com essas minhas ações. Neste artigo 2, o agente local de inovação tem que ter em mente o seguinte. Primeiro, houve inovações? Será que essas empresas que você acompanhou durante esse período de acompanhamento, elas realmente lançaram inovações? Você tem que ter isso registrado. Por quê? Houve inovações lançadas ou introduzidas? Você tem exemplos? Traga esses exemplos para o artigo. Sítios. Tem números. Uma quantidade das 50% das empresas acompanhadas lançaram inovações de qual tipo? Foi uma inovação de produto? Inovação de processo, serviço, marketing nacional? Foram implementadas? Mas e qual o retorno? Se foram implementadas, qual o retorno que essas inovações efetivamente proporcionaram para todas as empresas que foram acompanhadas? Houve, pelo menos, se não houve uma inovação implementada, houve pelo menos identificação de oportunidades de inovação que venham a ser implementadas por essas empresas no futuro? Todas essas oportunidades, todas as inovações lançadas, introduzidas, têm que estar documentadas e registradas no artigo. É isso que vai fazer a diferença no trabalho de vocês. Observe então que no artigo 2, é extremamente importante você ter em mente o seguinte, que você como agente de inovação também tem que mostrar como foi o teu aprendizado. Ou seja, o que você aprendeu durante todo esse período de acompanhamento? O que você como agente local de inovação cresceu desde a época que você fez a capacitação até agora que está próximo do encerramento da sua participação no programa? Aspecto fundamental, não pode perder de vista o seguinte. O foco do artigo é inovação ou gestão de inovação e não gestão empresarial. Tome bastante cuidado com isso. Não pense em fazer, por exemplo, uma abordagem específica de uma ferramenta, por exemplo, da qualidade, ou planejamento estratégico, ou design de forma isolada. Tem que tratar esse tema com o foco em a contribuição que isso tem com a inovação das empresas que vocês efetivamente acompanharam. Observe então que no artigo 2 o número de páginas amplia um pouco, ele aumenta um pouquinho mais, agora ele é de 15 a 20 páginas, a fonte é a mesma, corpo 12 para o texto, 10 para as citações, o espaçamento entre linhas, o e-mail para o texto, 1 para as citações e as notas explicativas continuam no rodapé. Importante em tudo isso, agora é colocar mãos à obra.
eu tenho o R0, tenho o R1, tenho os gráficos R0, eu tenho os gráficos R1, eu tenho as planilhas de apoio R0, as planilhas de apoio R1. Vão me permitir aí sim escrever. E aqui é importante nós relembrarmos para vocês o nosso tom, que é o nosso ali de referência, onde ele diz, vá, inove, vença nas empresas, mas, por favor, não se esqueça de escrever o artigo 2 para o nosso CNPq e para o nosso portal do Sebrae. Obrigado a todos, bom trabalho!